Hoje eu vou mexer num vespeiro nesse vídeo aqui, tá? O Santos entrou em campo para enfrentar a Chapecoense na Vila Belmiro, pela volta da Copa do Mundo, o Santos voltando a atuar na Vila Belmiro. E esse vídeo aqui, ele vai ter muitas camadas, tá? E como eu falei logo no início, eu vou mexer num vespeiro muito grande aqui com vocês nesse vídeo. Mas antes de mais nada, eu peço para que vocês se inscrevam no canal, deixe seu like, curta, comenta, compartilha, dê essa força para o Camisa 3 continuar tendo forças para falar sobre o Santos Futebol Clube. O Santos voltou a atuar na Vila Belmiro depois de mais de 50 dias aí, depois da parada para a Copa. E eu queria começar esse vídeo destacando mais uma vez a falta de capacidade dessa diretoria. A falta de capacidade do Marcelo Teixeira, a falta de capacidade do Alexandre Matos, a falta de capacidade dessa alta cúpula que não entende nada de futebol. Os caras não conseguem fazer um planejamento simples para aumentar a capacidade de uma arquibancada. O Santos, ele começou as reformas na arquibancada do Portão 78, na arquibancada Cosme e Damião. E o Santos teve mais de 50 dias para fazer essa reforma, para entregar a arquibancada pronta para o torcedor assim que o Santos voltasse a jogar na Vila Belmiro. E os caras não tiveram a mínima capacidade de fazer isso. Pô, temos 50 dias aqui até a volta do Santos no Brasileiro, até o Santos voltar a jogar na Vila Belmiro. Temos 50 dias. Vamos fazer essa reforma? Os caras deixaram para fazer em cima da hora. A Vila Belmiro foi aberta pro torcedor. Tinha gente trabalhando na arquibancada ainda. Tinha gente lá limpando a arquibancada. Tinha funcionários limpando a arquibancada, fazendo os últimos ajustes. Tanto é que o meio da arquibancada ficou indisponível pro torcedor hoje. Teve relatos de alguns torcedores que foram em outros setores, que estavam em outros lugares da vila, que demorou mais de 40 minutos para os portões serem abertos, porque tinha funcionário lá limpando o local, arrumando as coisas lá no local. É impressionante a incapacidade que essa diretoria tem de fazer uma coisa simples, de fazer o mínimo. Os caras não conseguem fazer o mínimo. Pô, temos 50 dias para arrumar essa desgraça dessa arquibancada. Vamos arrumar logo, mas não, deixam pra arrumar em cima da hora. Pô, os caras não entendem absolutamente nada de futebol. É impressionante como os caras se esforçam cada vez mais pra mostrar que eles conseguem se superar na incapacidade que eles têm. É impressionante como o torcedor do Santos não tem, assim, o mínimo de sossego, pô. O mínimo de sossego pra assistir o time pífio jogando na volta da Copa do Mundo. E assim, até perdi a linha de raciocínio. É embaçado falar do Santos, né? Complicado falar do Santos. Enfim, vamos lá. E tudo isso que estava acontecendo antes da partida já dava indícios do que estava por vir, tá? Todas essas mazelas que estavam acontecendo nas arquibancadas da Vila Belmiro já davam indícios do que estava para acontecer. Porque o Santos volta, na volta para a Copa do Mundo, atuando bem contra o Botafogo, apesar da derrota. E alguém pode falar assim, mas do que adianta jogar bem e perder? De fato, o que adianta jogar bem e perder? Só que quanto mais você joga bem, mais próximo você está das vitórias. O Santos volta, faz um bom jogo contra o Botafogo, perde. Aí o Santos vai lá na Venezuela, faz um jogo meio modorrento não, tá? Extremamente modorrento contra o CV, mas ganha por 4-1, fez valer o seu time melhor, que é o do CV, o momento, infelizmente, que o CV tá vivendo por conta dos terremotos da Venezuela, enfim. E aí o Santos vem pra Vila Belmiro contra a Chapecoense, a lanterna do Campeonato Brasileiro. Chapecoense que só tem uma vitória dentro do Brasileiro, que foi contra o Santos, lá na Areia Condá, primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Só que a expectativa para esse jogo era uma boa expectativa. Pô, o Santos, apesar de não ter vencido, vem fazendo boas partidas. O Santos, que conta com a volta do Neymar, estava contando com a volta do Gabigol, jogadores que estavam pendurados, jogadores que estavam machucados, Igor Vinícius, o próprio João Schmidt ficou no banco. Pô, vamos ganhar da Chapecoense, vamos ganhar bem da Chapecoense para marcar essa volta do Santos no Campeonato Brasileiro atuando na Vila Belmiro. Então a expectativa do torcedor era uma boa expectativa. E geralmente eu falo sobre expectativas aqui nos meus vídeos. Aqui no Camisa 3 eu falo sobre expectativas. Falo sobre as expectativas do torcedor. Geralmente o torcedor do Santos não tem nenhuma expectativa, mas para esse jogo tinha uma expectativa. E antes da partida começar, assim que saiu a escalação, que o Santos veio com o Brazão, o Santos veio com o Escobar,
com o Igor Vinícius do lado direito, com o Lucas Veríssimo e o João Ananias finalmente ganhando uma sequência nesse time titular do Santos. O Santos veio com um time muito ofensivo do meio para frente, só o William Arão de volante no meio de campo, com o Gabriel Montempo fazendo o segundo, o Neymar e Roleiser, e lá na frente o Gabigol e o Barreal, ou o Gabigol, o Neymar, o Barreal voltando para fazer essa função. Enfim, fato é que o Santos foi com um time muito ofensivo para enfrentar a Chapecoense na Vila Belmiro. E depois do jogo, e aí é ser engenheiro de obra pronta, né? Eu vi muita gente tacando pau no Cuca. Mas vai para esse jogo com um time totalmente ofensivo, com um time completamente ofensivo, sem um outro volante. E quem ia adivinhar que o Santos ia fazer essa merda na Vila Belmiro hoje? Quem ia adivinhar que o Santos ia fazer esse papelão na Vila hoje? E eu tô com o Cuca na escalação. Quando você joga dentro de casa como equipe contra a Chapecoense, tu tem que colocar os melhores para jogar. Você tem que colocar os melhores jogadores para jogar. Sem colocar os melhores, desde que esses jogadores tenham uma postura dentro do campo. E o Santos não teve postura nenhuma hoje. E aí, antes do jogo, assim que saiu a escalação, falei com os amigos meus, falei, olha, ou vence de goleada, porque vai jogar com os melhores jogadores, ou vai tomar na tarraqueta. Por quê? Quando você joga com um time muito ofensivo, e aí o Cuca foi a campo apenas com um volante, que é o William Arão, você precisa ter um cara de um pouco mais de pegada. Você precisa ter um cara que marca mais, você precisa ter um cara que se poste mais à frente da zaga e tenha um poder de marcação maior. Aquele cara que consiga destruir com mais eficiência, e o Arão não consegue fazer isso. O Cuca até falou na entrevista coletiva, não, escolhi o Arão porque o Arão marca mais que o Oliva. Pô, Cuca, desculpa. Em que mundo o Arão marca mais que o Oliva? Em que mundo o Arão tem mais disposição que o Oliva? Em que mundo o Arão consegue preencher vários espaços do meio campo como o Oliva faz? Não consegue. E o Arão já demonstrou por A mais B que ele não pode ser titular do Santos, porque o Arão é um jogador lento, é um jogador que tá sempre atrasado nas jogadas, é um jogador que não consegue ganhar duelos físicos. Não consegue. O Arão fez isso lá em 2019, 20 no Flamengo, sei lá, 5, 6 anos atrás. Hoje ele não consegue. Então quando você vai com um time mais ofensivo pra partida, você precisa ter um cara de mais pegada, que consiga destruir com mais facilidade, ou você vai com dois volantes. O Cuca optou pela primeira opção. E aí ele foi com o cara errado. Ele deveria ter ido com o Oliva. E aí quando a partida começa, você, torcedor, iria imaginar um Santos em cima da Chapecoense, um Santos pressionando a Chapecoense, um Santos tendo seu ímpeto, afinal de contas está jogando dentro de casa com seus melhores jogadores, vai empurrar a Chapecoense lá para trás. E o início de jogo também denunciou que iria acontecer alguma coisa ruim com o Santos. Porque o Santos não apertava a UCV lá na frente, o Santos dava espaço, o Santos não apertava a Chapecoense lá na frente, o Santos dava espaço para a Chapecoense sair jogando. A Chapecoense, claro, tem as suas dificuldades, afinal de contas, para mim já é um time rebaixado no Campeonato Brasileiro, tá lá na zona da degola, tá lá segurando a lanterna do campeonato, então pra mim já é um time rebaixado e tem as suas dificuldades. Mas a Chapecoense conseguia sair jogando em determinados momentos, porque o Santos não conseguia apertar. O Santos teve uma defasagem muito grande na marcação nesse jogo. E eu já falei aqui em outros momentos que um dos poucos pontos que dá pra se destacar nesse trabalho do Cuca no Santos é a forma como ele faz o Santos apertar na saída de bola do adversário, como o Santos sufoca a saída de bola do adversário, e hoje não conseguiu fazer isso. A Chapecoense teve muita tranquilidade para sair jogando, o grande problema é que não conseguia dar continuidade às jogadas. A Chapecoense saía jogando, a bola batia lá na frente e voltava pro Santos. E o jogo do Santos foi de um sono, foi de uma preguiça tão miserável, tão desgraçada. O jogo do Santos foi tão modorrento que deu sono no torcedor. Que deu... Como é que fala aquela palavra lá quando a pessoa não consegue fazer bulhufa nenhuma? Ela só quer ficar deitada em casa, ô Titi? Dá essa força aí pra gente. Preguiça, sei lá, tédio. Tédio é a palavra. Foi um jogo tedioso. O primeiro tempo foi um primeiro tempo tedioso. O Santos não conseguia rodar a bola com facilidade, a mesma facilidade que consegue fazer normalmente desde que o Cuca chegou. O Santos não teve velocidade na troca de passes. O Santos que demorava muito para encontrar soluções. Um time pouco criativo. Um Santos que não tocava a bola para frente. Um Santos que mais uma vez... E aí, isso aqui é uma crítica ao trabalho dos treinadores que estão no Santos. É uma crítica ao elenco do Santos, ao time do Santos. Os caras só procuram o Neymar. Parece que só tem o Neymar dentro do campo. Parece que só tem o Neymar dentro do jogo. E eu já falei isso aqui em outro vídeo, tá? E eu continuo batendo nessa tecla.
Os jogadores do Santos jogam mais leves quando o Neymar não está em campo. Os caras jogam mais leves quando o Neymar não está em campo porque não tem aquela obrigação de estar sempre procurando o Neymar. Os caras tocam na melhor opção. E aliás, e aqui eu já vou mexer no vespeiro, tá? Aqui eu já vou mexer no vespeiro. O Santos joga melhor sem o Neymar do que com o Neymar. Pronto, falei. Larguei essa verdade aí na cara de vocês. E aí, quem quiser me criticar, vai nos comentários critica. Quem quiser me elogiar, vai nos comentários elogia. O Santos joga melhor sem Neymar. Porque o Neymar segura muito o time do Santos. Porque o Neymar prende muito a bola. Em alguns jogos dessa temporada, desde que o Cuca chegou, o Neymar ele soltou a bola mais rápido e o jogo do Santos fluiu de uma maneira muito boa. A exemplo daquele jogo contra o Recoleta, se eu não me engano, fora de casa, que o Santos empata por 1-1. O Santos criou muitas chances, porque o Neymar jogou soltando a bola, jogou se movimentando. E ali eu até tive uma esperança, falei, opa, quem sabe agora a gente vai ter um Neymar que segure menos a bola, um Neymar que solte a bola mais rápido, se movimente. Não vamos ter esse Neymar. Hoje cheguei à conclusão de que nós não vamos ter essa versão do Neymar. Aí alguém pode falar aqui, mas fez 2 gols. De fato, os 2 gols do Santos saíram dos pés do Neymar. Só que não dá pra você ficar só dependendo de lampejos do Neymar. Não dá pra você ficar dependendo apenas de que o Neymar vá tirar coelhos da cartola. Não é sempre que ele vai fazer isso. Não é sempre que o Neymar vai tirar coelhos da cartola. Não dá pra você ficar dependendo de jogadas geniais do Neymar, que vai ser uma jogada genial e o Santos vai marcar e o Santos vai vencer. Torcedor, para de se iludir. Para de se iludir. As atuações do Neymar estão sendo atuações ruins. Estão sendo atuações abaixo do que ele pode entregar. Porque alguém aí pode falar assim também, mas o Santos tá jogando mal, mas ele tá fazendo gol. O Santos tá jogando mal, mas ele tá marcando. Mas não dá pra você ficar sempre jogando mal e dependendo dos lampejos do Neymar. É muito mais fácil você vencer jogando bem. O Santos, obviamente que tem demonstrado isso ao contrário, o Santos tem jogado bem, mas não tem vencido, só que é muito mais fácil, você tá muito mais próximo das vitórias quando você joga bem do que quando você joga mal. Então não dá pra ficar jogando mal sempre dependendo de lampejos do Neymar. Porque se contra a Chapecoense você já teve dificuldades jogando mal dependendo de lampejos do Neymar, imagina contra o Palmeiras, contra o Flamengo, contra o São Paulo, contra o Corinthians, contra esses times lá de cima. Imagina o Santos contra esses times lá de cima. E já vou deixar cravado aqui, tá? Já vou deixar cravado aqui. Pode fazer um corte dessa parada. O próximo jogo do Santos no Brasileiro é contra o Atlético Paranaense, terceiro colocado na Vila Belmiro. O Santos vai jogar melhor porque vai estar sem o Neymar. Enfim, e o primeiro tempo do Santos foi muito ruim, o Santos com muitas dificuldades para rodar a bola, tirar a bola de um lado pro outro. A gente não viu aquele jogo associativo do Santos, o Santos girando o jogo de um lado pro outro, toques curtos, toques rápidos, tabelas, aproximações. A gente não viu esse jogo. E aí eu me questiono, por que a gente viu isso contra o Botafogo que o Neymar não tava e agora que o Neymar está, a gente não vê? A gente não vê o Santos jogando dessa maneira. E mesmo assim, por incapacidade da Chapecoense, por a Chapecoense ser um time muito ruim, o Santos conseguiu fazer 1-0 com o Neymar e aqui eu tenho que dar uma palmatória. Golaço. Golaço do Neymar. No único momento do primeiro tempo em que o Santos acelerou o jogo, o Neymar encontrou o Barreal tabelou, soltou pro Neymar e o Neymar fez um golaço. 1-0. E aí você olha, 1-0 contra a Chapecoense, beleza, vai dar. Só que o técnico da Chapecoense soube ler o jogo muito bem no intervalo. Fez 3 alterações, trouxe 3 jogadores diferentes e eu vou ficar devendo o nome dos jogadores pra vocês, tá? Porque eu não decorei o nome de jogador da Chapecoense. Mas ele faz 3 mudanças porque ele percebeu que o jogo do Santos era muito ruim. Porque ele percebeu que o jogo do Santos é muito modorrento. Foi horrível. Então no intervalo ele deve ter falado assim, tô jogando na Vila contra o Santos. O Santos não tá me pressionando, o Santos não tá me jogando pra trás. Eu tô colocando dificuldades pro time do Santos. E assim, meu time já tá na zona de rebaixamento, tanto faz como tanto fez, assim, não vai mudar nada. Vou colocar o meu time pra frente aqui e vamos ver o que vai acontecer. O segundo tempo foi todo da Chapecoense. Essas 3 alterações do técnico da Chapecoense, colocando Giovanni Augusto, o jogador que fez o primeiro gol e mais um outro jogador que eu esqueci o nome, mudaram a cara da partida. O segundo tempo se iniciou e foi praticamente até o momento em que a Chapecoense fez o segundo gol, parecendo que o jogo era na Arena Condá, no estádio da Chapecoense. Chapecoense girava a bola de um lado pro outro, Chapecoense tinha muita liberdade no meio, justamente porque o Cuca optou por um time mais ofensivo, e eu não critico essa escolha, só que quando você opta por um time mais defensivo, obviamente que você vai ter defasagens na marcação,
e por isso você tinha que ter um cara que cobrisse mais espaços, você tinha que ter um cara que preenchesse mais o meio, e esse cara era o Christian Oliva, não era o Arão, que não dá pro Arão jogar, e a Chapecoense encontrou muitos espaços no meio de campo do Santos. E foi assim que a Chapecoense chegou no empate. Bola na direita do ataque da Chapecoense, esquerdo do lado do Santos, uma liberdade assim do jogador da Chapecoense que fez o primeiro gol, que é de se assustar. O cara veio de trás, sozinho, só teve o trabalho de empurrar pro gol. E aí, depois do primeiro gol da Chapecoense, a Chapecoense não parou. A Chapecoense podia ter pensado assim, pô, tô empatando com o Santos na Vila, tô levando um ponto pra casa, vou me recuar todinho. Não vou. Não se recuou. A Chapecoense não recuou porque o Santos chamou a Chapecoense. E a Chapecoense continuou vindo. E novamente, pelo lado esquerdo do Santos, lado direito da Chapecoense, a Chapecoense virou o jogo. E aí foi aquele abafa, né? Foi pro bumba meu boi. O Santos sem criatividade nenhuma, o Santos sem inspiração nenhuma, um Santos muito desorganizado no segundo tempo, porque a partir do momento que toma o segundo gol, o Santos se lança. Então o Santos era 2 blocos, ataque e defesa. O Santos não era ataque, meio e defesa, era só ataque e defesa, e aquele buraco no meio de campo. Se o Santos tivesse jogado com um time melhor hoje, o Santos tinha tomado mais gols, o Santos tinha perdido a partida. E aí o Santos vai para aquele abafa, o seu Neymar novamente monopolizando todas as jogadas, não por culpa dele, mas porque os jogadores do Santos são frouxos, sempre procurando o Neymar, parecendo que só tem o Neymar dentro do campo. O Neymar fez uma força desgraçada para tomar o segundo amarelo, fez uma força violenta para tomar o segundo amarelo. Isso aí serve para você, torcedor santista, que coloca o Neymar acima do clube, que coloca o Neymar acima da instituição. Mais um papelão do Neymar. O Santos precisando do Neymar, o Santos brigando contra o rebaixamento no Z4, e o Neymar implorou para tomar o segundo amarelo. Só faltou ele falar assim pro árbitro: me dá o segundo amarelo, eu não quero jogar o outro jogo, me dá o segundo amarelo, porque eu não quero jogar o outro jogo, eu quero ficar de fora. Só faltou ele fazer isso. Implorou para tomar o segundo amarelo, reclamou o jogo inteiro com o árbitro. Acabou tomando o segundo amarelo. Tomou o segundo amarelo e não vai jogar contra o Atlético Paranaense na Vila. E eu volto a afirmar aqui, o Santos vai jogar melhor sem o Neymar. A partida do Santos contra o Atlético Paranaense vai ser melhor porque não tem o Neymar, não vai ter o Neymar em campo. E o Santos vai ganhar essa partida contra o Atlético Paranaense. Pode fazer o corte dessa desgrama aqui. Faz o corte dessa bagaça, Thiago. Joga nas redes sociais e deixa arder. Enfim. E aí o Cuca começou a fazer outras mudanças, colocou o Cabaleiro, novamente o Cabaleiro sendo colocado fora do contexto do jogo em que ele gosta de atuar, porque o Cabaleiro só sabe correr e finalizar a jogada. Se você coloca o Cabaleiro para jogar contra o time fechado, você perdeu uma substituição. O Cuca perdeu uma substituição com o Cabaleiro. O Cabaleiro só tem um jogo bom no Santos, contra o Cruzeiro no passado, no Mineirão. Como que foi essa atuação do Cabaleiro? Atacando os espaços, tendo espaço para correr, nos contra-ataques. E foi assim que ele foi importante naquele jogo. Parece que os caras que estão no Santos, os técnicos, as comissões técnicas, têm dificuldade de entender os contextos em que cada jogador se dá melhor. O Cabaleiro não é para jogo fechado, não é para furar defesa, é para contra-atacar. E o Cuca perdeu uma substituição colocando o Cabaleiro. Aí depois ele saca o Igor Vinícius, que foi muito ruim na partida, fez uma partida muito ruim, foi péssima a atuação do Igor Vinícius, que é 880, né? Ou ele é muito bom, ou ele é muito ruim. Ele não consegue fazer uma partida mais ou menos, ele é muito inconsistente. Colocou o Gabriel Menino na direita, o Santos teve mais profundidade pelo lado direito, e aí o Cuca saca o Laser, saca o Arão, coloca o Oliva, enfim, depois ele faz mais mudanças, coloca o Tassiano, coloca o Rony também, e aí o Santos na base do abafa, na base do bumba meu boi, sem organização nenhuma, conseguiu um pênalti com o Gabriel Menino indo no fundo, cruzando para trás, e o Cabaleiro foi derrubado na área, o Neymar bateu, fez 2-2, e depois o Santos ainda tentou alguma reação, o Santos tentou fazer alguma coisa, mas já era tarde demais. O Santos deu um vexame na Vila Belmiro. O Santos deu um vexame para sua torcida, o Santos fez um papelão. Parece que quando o Santos tem a oportunidade de falar assim, pô, esse é o momento em que eu posso fazer uma boa sequência dentro da temporada para ganhar confiança. Pô, o Santos jogou contra o CV, ganhou. Aí tem, na verdade, o jogo contra a Chapecoense, que era super ganhável, o Santos deveria ganhar, era obrigação do Santos ganhar da Chapecoense. Depois tem mais um jogo contra o CV, depois o Santos só ia voltar a jogar 2 semanas depois contra o Atlético Paranaense na Vila. Então era uma sequência que dava pro Santos engatar 4 vitórias seguidas para ganhar confiança pra temporada. Mas não, o próximo vexame do Santos é sempre o pior. Sempre o pior. E o Santos empatou com a Chapecoense.
Vamos ver como é que o time vai reagir pro próximo jogo contra o CV, dentro da Vila Belmiro. E ó, torcedor, depois desse papelão que o Santos deu contra a Chapecoense, não vai muito esperançoso pra Vila não, tá? Não vai muito confiante pra Vila Belmiro não, tá? Porque esse elenco do Santos tem um grande problema. Esse elenco do Santos, eles acham que eles são Barcelona, que eles são Manchester City, que eles são Real Madrid, que eles vão resolver o jogo a hora que der. Esse elenco do Santos costuma subestimar os adversários. Foi assim contra o CV no último jogo, a sorte é que o Santos ganhou, e foi assim contra a Chapecoense. Foi assim também contra o Coritiba, na Neoquímica Arena. Ah não, ganhamos do Coritiba lá no Couto Pereira, na Neoquímica Arena, na frente do nosso torcedor, vamos golear. Foi goleado, perdeu de 3-0. E hoje contra a Chapecoense foi a mesma coisa. Esse elenco acha que eles são mais do que eles são. O jogador do Santos tem que colocar a barba de molho. O jogador do Santos tem que descer do salto alto. Vocês não são muita coisa, viu, gente? Vocês não são muita coisa. Então se coloquem no prumo. Honrem a camisa que vocês estão jogando. Honrem essa camisa. E pra você, torcedor, que costuma colocar jogador à frente da instituição, o Santos é maior do que qualquer outra coisa. Pra você que ficou até aqui, pra você que também pensa como eu ou discorda, enfim, deixa aí os seus comentários. Deixa aí o que vocês pensam dessa partida e dá essa força pro Camisa 3 continuar crescendo. Curte, comenta, compartilha, dá um like, se inscreva no canal para que a gente possa continuar tendo forças. Se é que a gente vai ter forças mais pra frente para continuar falando do Santos. Fechou, rapaziada? Tamo junto, até o próximo vídeo.